Não era cabo. Era unicamente marinheiro de primeira classe, mesmo que me convinha mais ser primeira classe do que ser cabo, que os cabos sempre têm uma maior responsabilidade. E de forma em que toda a luz que me ilumina, que é pouca, agradeço a Maria. Cheguei no Rio de Janeiro bisonho, não sabia nada, não sabia voar, não sabia andar, não sabia nada. Dou graças a Deus a esta gloriosa cidade. Minha cidade adotiva e minha cidade madre. Agora, senhor Cândido, ele perguntaria por que, com o seu tratamento, pelo menos ao senhor um tratamento correto, o que lhe deu o germe que Agora, sim, vamos entrar nesse assunto. Já de moço, a rapaziada, nós congregávamos muitos moços, e eles sempre tinham uma certa confiança em mim. Eu era, mesmo em criança, já era um líder até dos velhos. Era um líder que tinha interesse pelo bem-estar de todos, pela saúde de todos e essas coisas. Quando não me dava bem aqui, pedia transferência, cheguei até o extremo para descansar, pedi transferência lá para o nosso velho Amazonas, coitado Amazonas. Meus 63 anos que eu estive por lá, estão gritando agora. Eu conheci o Amazonas em criança. É a mesma coisa de hoje. Escravatura, escravidão, aqui na mão do seringueiro. Esse tema da escravidão é o lema da sua vida. Você foi um homem marcado pelo destino para realizar um papel. E você teve a felicidade de, no dado momento, você ter cumprido aquilo que o destino queria de você. Você foi marcado pela sua cor como uma reivindicação de que todo homem é igual, independente da pigmentação da sua pele. Você liderou um protesto, uma revolta, que não era revolta apenas... Um protesto que se transformou em revolta. Era um protesto dos humildes, um protesto de todos os marinheiros contra uma forma de tratamento aviltante. É uma manifestação de dignidade e é um anseio de libertação. Então, este anseio que permanece até hoje, que ainda agora mesmo você fala na sua lembrança do Amazonas, reconhecendo que esse anseio de libertação permanece em todos os homens e que sempre que há uma condição de humilhação, de escravidão, deve haver um protesto. Você diz que hoje faria o mesmo protesto. Através da sua vida... Vai me dar um pouquinho? Eu estive no Amazonas. Eu estive no Amazonas em um ponto que a menos de 100 metros eu vi quando passara um chefe de Estado sul-americano prisioneiro das tropas dos patriotas de Plácido de Castro. Sabe quem? General Pando, presidente da Bolívia. Tomaram conta das trevas amazônicas e ele, como viu que o exército dele estava tendo desvantagem, deixaram a presidência da Bolívia e ele assumir o comando do exército dele nas trevas acreanas e caíram também em poder dos voluntários de Plácido de Castro, o gaúcho, alegretense o gaúcho. Eu vi quando ele passou no navio Gaiola, prisioneiro dos patriotas de Plácido de Castro, na chamada Boca do Acre. Era ponto estratégico. Era onde estavam as tropas federais, tanto da Marinha como do Exército, comandadas pelo general Gabinho Besouro, ex-governador de Alagoas. Portanto, você, nunca tendo sido um político militante, você nunca quis ser um político militante, você sempre foi um homem que tomou partido, que tomou uma atitude. O partido dos humilhados, o partido dos humildes, o partido da libertação. E o partido dos bons. Partido dos bons, muito bem. Agora eu pergunto, nesse período
Do seu desligamento para a Marinha, de 1912 até agora, o Brasil passou por várias crises políticas, teve vários movimentos, sem querer fazer uma apreciação política, mas apenas definindo a sua conduta como um homem que tem um lugar na história do Brasil. Nesses períodos todos, você como considerou ou como se portou em face desses movimentos sucessivos? Vamos dizer, 22, 24, 30, 32, 37, 38, 45, 54, até os dias de hoje. Aqueles primeiros movimentos 22 e 24, naqueles eu tenho pouca prática. Porém, esse movimento dos marinheiros, os marinheiros me consultaram. Eu avisei a eles que eles iam cair do galho, que a ocasião era importuna. Refere-se a 38? Estes agora, dos marinheiros, de 64, 64, eu avisei a eles, vocês vão cair no galho. Nunca me pediram opinião, porém eu que já sabia de tudo, avisei a eles. De fato. Aí, entusiasmaram-se demais. E agora esse militar, desculpem as minhas expressões. Eu sei que os paisanos vão ficar zangados comigo. Foram um movimento de salvação pública. Na minha opinião. Não sei se alguém vai discordar de mim. Este agora, os militares, foi um movimento de salvação pública, porque eles estão trabalhando. Os militares estão trabalhando bem e também estão rodeados de boas equipes. Eles estão trabalhando, se não fizerem tudo, farão o que puderem. E nós, os paisanos, já devíamos de ter feito o que eles pretendem fazerem agora. Esse movimento cedo e bem-vindo. Foi um movimento de salvação pública. Embora eu com prejuízo ou sem prejuízo, essas coisas, porque eu pouco interessa. Não se me davam nada, não se me dão nada. Eu não sou simpático a fulano, essas coisas. Eu quero ver um Brasil bom, grande, forte, defendendo os seus, dando fartura aos seus, sem precisar de pedir trigo lá na Rússia, na Argentina, nesses lugares, que nós temos capacidade para tudo isso. Eu vou dizer uma coisa, eu cheguei no Rio Grande do Sul há poucos anos, há coisa de 8 para 9 anos, fiquei envergonhado, fiquei triste, vendo o gaúcho parando rodeios em bicicleta, no campo, em bicicleta. O que é isso? Não, é porque o fazendeiro agora, se nós formos para casa a cavalo, no cavalo da fazenda, temos que pagar direito do lombo do cavalo. E nós vimos em Cachoeira para Rio Pardo, não viu lá um gaúcho com um laço na bicicleta, a pessoa ia para a fazenda. Fiquei triste quando cheguei no Rio Grande do Sul, encontrei a cidade de Cachoeira, uma cidade rica dos antigos Leal Santo, cidade pobre, o povo no meio da rua, impondo na porta da prefeitura pedindo comida. Cachoeira foi uma cidade rica, rica mesmo na expressão da palavra. Aquelas indústrias Leal Santos, hein? Foram as primeiras indústrias do sul do país. Agora, Rio Pardo, o Porto Alegre cresceu. Rio Pardo também, cidade de centro de fronteira, cresceu um pouquinho. Seu Cândido, eu quero insistir, se me dá licença, Pois não. No início, aquilo que determinou a sua revolta. É uma pergunta que eu lhe fiz e que não foi muito Aquilo foi unicamente, Se o senhor me permite, se o senhor era tratado bem, se o senhor tinha uma condição de liderança, o que lhe levou a estruturar aquela revolta de 1960? É porque eu era marinheiro que gozava de uma certa regalia com os oficiais. E a marujada me obedecia muito, que eu sempre, a voz exercia uma função de mando. Exercia uma função de mando e os demais marinheiros
sempre queriam estar junto a mim, essas coisas, e havia oficiais mesmo que tinham contato direto comigo. Havia oficiais sérios mesmo, que queriam saber, oficiais até pediam para instrução. E daí, o senhor era bem quisto, portanto, pelos oficiais? Pelos oficiais, por alguns. Pelos oficiais e pela marujada. Pelos oficiais, e daí foi nascendo, fui crescendo, até que o milho deu a espiga desejada. Os marinheiros gozavam, roncando para aqui, roncando para ali, essas coisas. O senhor vai encontrar, talvez aí em algum desses livros, manifestações aqui no Lago do Passo. Uma velha que pedia esmola e ninguém tinha dinheiro, e eu tinha 5 mil reais no bolso, nós ganhamos na mão da velha, na ocasião em que vinha chegando o meu comandante, Alexandrino de Alencar. Era o comandante do Riachuelo. Então aquilo para mim e para os demais marinheiros, aquilo foi um alento. Mandou formar a tripulação ele mesmo, e fizeram um grande elogio, e essas coisas. Aquilo para mim foi um alento. Fui tomando vida na Marinha, andando pelo mundo, contato com outros povos, muito viajado por todos os países da Europa. E essa espiga de milho, quando é que nasceu o primeiro grãozinho? O que levou a produzir a espiga de milho? O primeiro grãozinho foi na organização dos comitês, já com o título de comitês revolucionários. Cada um comitê... organizou. E a intenção era aquela, era logo que tivéssemos o elemento essencial para impormos às autoridades, a revolta teria que vir. Mas quem organizou esses comitês? Os marinheiros. Eu era um dos chefes, os marinheiros da época. Quais eram os outros chefes? Os outros, por exemplo, Dias Martins, que comandou mais tarde o Cruzador Bahia, Gregório do Nascimento, que mais tarde comandou o Coraçado de São Paulo, André Avelino, que comandou o Coraçado de Deodoro, todos esses marinheiros, eles congregaram os marinheiros dos navios em que eles serviam e de outras repartições. Mas essa ideia de congregar marinheiros nesses comitês nasceu de onde e por quê? Os próprios marinheiros. Pelo processo de chibatas. Para combater os maus tratos e as más alimentações da Marinha. E acabar definitivamente com a chibata na Marinha. O caso era este. Nós que vimos da Europa em contato com outras marinhas, não podíamos mais admitir que na Marinha do Brasil ainda o homem tirasse a camisa para ser chibateado por outro homem. E nesses comitês, como o senhor assumiu uma liderança? Podia relatar esse seu processo? Assumi a liderança já indicado pelos demais comitê. Porque houve a formação de grupos. Cada um grupo tinha a sua função. Nós tínhamos o nosso pessoal de máquina da própria Revolução. Nós tínhamos o nosso pessoal combatente da própria Revolução, que eram os próprios marinheiros, não era oficial, não. Nós tínhamos os nossos próprios marinheiros especialistas que estudaram no inglês. Lá na Inglaterra conheciam o movimento dos novos navios a fundo. O segredo dos novos dragonautes, na época, eles eram o senhor dos mares. Era a mina de São Paulo. Os marinheiros que estudaram na Inglaterra, todos eles estavam incorporados na Revolução, mesmo antes dela estourar. E daí, para o fim, definiu-se. Os comitês cresceram, o senhor assumiu o controle, e daí? Os comitês cresceram e eu tinha o domínio total de todos eles. E terminava para este ou para aquele, nós todos os dias ou todas o mais tardar de 20, 24 horas, nós tínhamos que estar em contato, todos os comitês, em reuniões, e quando podíamos reunir aqui na cidade, nós íamos lá para o Sumaré, esses lugares, nos reuníamos lá no mato. Uma outra pergunta, a oficialidade ou alguns oficiais tinham conhecimento disso? Não, jamais
Jamais, porque ali havia... Ninguém queria arriscar a vida, aqueles que pertenciam à Revolução, ninguém queria arriscar a vida. Jamais os oficiais estaríamos perdidos se algum dos oficiais tivesse qualquer uma denúncia. Aliás, uma ocasião, um oficial também muito sagaz, por nome Afiloque Reis, morreu como almirante. Me chamaram e me disseram: João Cândido, vem cá, eu hoje estou de serviço. Logo de noite você vai lá no alojamento, nós vamos conversar um bocado. À noite eu fui lá, comandante, você está aí. Ele me disse: João Cândido, eu estou notando qualquer coisa entre vocês. Desconheço qualquer um fato, desconheço. Notando que os marinheiros estão em grupinhos, em conversa, quando se aproximam superiores, eles debandam, estou notando qualquer coisa. Eu digo: não, eu desconheço tudo que haja de anormal a bordo. Eu tinha confiança. E de forma em que, depois da revolta, eu me encontrei com ele porque ele assumiu o comando do batalhão naval, e o batalhão naval, os marinheiros estavam subordinados ao batalhão naval. Aliás, ele me disse: João Cândido, eu não te disse uma ocasião na bordo, eu não te avisei. Ele notara em uma das torres do Minas Gerais, é muito sagaz, notaram uma digitar em uma torre do Minas Gerais. Eu disse: eu notei qualquer coisa na torre de Ré. Eu não pertenço às torres, não desconheço. Ele notaram. Se os oficiais têm mesmo conhecimento antes, nós estávamos perdidos. Nós escapávamos. Mas, como diga, ficaremos com a Amazônia ou não? Devemos ficar. Devemos. Precisamos ficar. Precisamos Se ficar. houverem homens como você. Precisamos ficar. Eu lá estarei, se for possível. Você provou que quando um homem quer, quando esse homem se multiplica por 2.000, nada pode vencê-lo. A Amazônia hoje está pior. Eu estive em um local no Amazonas em uma missão militar de demarcação, sob a chefia de um coronel do Exército, oficial muito distinto, Coronel Siqueira de Menezes, depois general, marechal, governador de Sergipe. Siqueira de Menezes. Nas fronteiras de um país, eu não vou dizer, deixa para lá. E do lado brasileiro tinha um marco com uma folha de flame de República dos Estados Unidos do Brasil, em novembro de 1889. Do outro lado do nosso vizinho, um forte, uma casa-mata, conhece o que é as casa-mata. 4 canhões, e dizia um marco com a folha de flame também dizia: por la razione ou por la força. Do lado brasileiro, República dos Estados Unidos, a 150 metros, nosso vizinho dizia: por la razão, por la força. 4 canhões apontando ainda para o lado brasileiro. Certamente era no Peru, fronteira do Peru. O coronel Siqueira de Menezes encontrou aqueles homens lá abandonados lá há 2 anos, sem contato nenhum com o mundo. Trouxe a maioria deles doentes para Manaus, deixou em Manaus, para de Manaus eles viessem para o Rio, e daqui do Rio fossem transportados lá pelo Pacífico para a nação deles, o Peru. Coronel Siqueira de Menezes, doutor deve certamente, quem duvidar os arquivos do Exército dizem, devem de dizer que os da Marinha são negativos. João Cândido nunca existiu na Marinha. Sobre isso, é verdade?
nos arquivos da Marinha, interessante, nos arquivos da Marinha não consta absolutamente o nome de João Cândido, como se ele não tivesse existido? Foi sonegado. Foi sonegado Mas mesmo. pelo fato de sua exclusão ou por um outro fato? Pelo fato de haver tomado a posição em que tomaram na revolta, pelo ódio. Muitos oficiais da Marinha não conseguiram comandar o Minas Gerais e eu tive o sobejo poder de dominá-lo, fazer o que eles jamais fariam aí na Bahia do Rio de Janeiro. Quando eu recebi o ofício, o escrito, que Júlio de Medeiros me entregara a bordo do Minas Gerais, que a esquadra seria atacada pelo governo. Eu não dei resposta a Júlio de Medeiros. Preparei meus navios, me fiz ao mar. E de lá passei um radiograma para o governo, avisando que os navios estavam a 30 milhas da costa do Rio de Janeiro, esperando o ataque do governo, porque lá naquela altura nós brincávamos melhor. Esperei lá 24 horas, não apareceu ninguém, retornei à Bahia do Rio de Janeiro e vim me abastecer. Umas 3 ou 4 vezes vim aqui me abastecer, quando chegava a tardezinha, fazia o mar para descansar as tripulações. E abastecia sem maior dificuldade? Sem maior dificuldade, intimava o Acre, o Wilson, mandem tantas toneladas de carvão, tantos quilos de carne, tantos quilos de verdura. O governo parece que teve dificuldade em preparar os destroyers, talvez não confiasse na tripulação de Marujá. O governo teve, o que faltou foi bom senso, foi coragem. Que os navios entravam a barra e saíam a hora em que queriam. Uma carabina Mausa alcança 500 metros, ou 1.500 metros. Da Fortaleza São João, Santa Cruz, não tem... Os fortes eram ocupados por tropa do exército, não atiraram? Não, senhor. Demonstraram logo... Santa Cruz, o comandante dela era um coronel Santos Porto. Eu estava com a esquadra, estava com a mina na barra. Eles vieram em Guarulhos, Santa Cruz, do arsenal de guerra, e pediram: João Cândido, nós recebemos ordem do governo para atacar os navios. Mas nós não temos condições para atacar o coronel Santos Porto, já muito conhecido no exército. E trazia uma senhora ainda com parto recente na lancha. Eu autorizei que retirasse as senhoras da Fortaleza Santa Cruz, transportassem todas as famílias para a terra, e os oficiais e a guarnição, se quisessem também. Porque eles, de fato, o que é que Santa Cruz podia fazer ao Minas Gerais? Copacabana, na época, não existia. Não existia. E mesmo que se existisse, ia medir força ao Minas Gerais. Eu perguntei a você se você tinha tomado parte em algum movimento político, sua apreciação sobre os acontecimentos desde aquela época até agora. Houve um movimento em que você participou. Quando houve um movimento integralista, você se filiou ao movimento integralista e tomou parte no desfile do Hotel Glória? Dos 150 milhões. Eu fui até o Hotel Glória. Esse desfile tinha um grande número de marinheiros e de oficiais da Marinha. E oficiais generais e marechais do exército. Neste momento, como era recebida a sua participação pela Marinha? Os outros marinheiros e os oficiais integralistas, como trataram você nessa ocasião? Me tratavam como um super-chefe. As mesmas regalias que... E depois que o movimento integralista esmoreceu, diminuiu, depois de 38, a oficialidade da Marinha, grande número deles tinham tomado parte no movimento integralista, mudou a atitude que tinha anteriormente de reserva contra você? Ou voltou à atitude anterior de reserva contra você?
ficar na estaca zero. E a Marujada, daquele tempo, diante de agora? Você continua a ser um símbolo da Marujada brasileira? Há 2 Tem a anos. impressão de que os marujos do Brasil ainda consideram você uma Agora, expressão da sua dignidade? eles agora estão um pouco temerosos. Porém, há 2 anos, há uns anos passados, um aniversário meu, tive em minha casa, seguramente uns 500 marinheiros. Houve uma ocasião que prepararam um busto seu. Esse busto deveria ser inaugurado em Porto Alegre, no seu estado natal. Você podia nos contar a história desse busto? Por que esse busto não foi inaugurado? Esse busto não foi inaugurado certamente porque houve oposição dos oficiais da Marinha que serviam nos cargos navais. Dos oficiais da Marinha que serviam nos cargos navais em Rio Pardo e também da oficialidade do Terceiro Exército. Eu tive conhecimento disto. O chefe está aqui, o deputado Carlos Santos, esse crioulo muito distinto, hoje é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. João Cândido está mostrando uma fotografia tirada em Porto Alegre. Governador, deputado há mais de 30 anos na Assembleia, presidente da Assembleia atual, advogado, professor catedrático, advogado e metalúrgico. Foi tirado da oficina metalúrgica para ser deputado. Esse busto chegou a ser fundido? O busto está fundido, está guardado em Porto Alegre. E a E maquete? o gesso está eu oferecera ao Museu Santo Ângelo, em Rio Pardo, minha cidade. O gesso está no museu. Aqui temos uma recepção na Câmara Legislativa em Porto Alegre. Esta é uma outra fotografia. Aqui temos outra, também na Câmara. Houve uma sessão nessa Câmara em que você foi homenageado. Homenageado, uma sessão extraordinária, para que fosse recebido o grande visitante, o herói gaúcho. Que era você? Aqui um almoço em Porto Alegre. Aqui sou eu sendo condecorado com o brasão do município de Rio Pardo, Para a cidade de Natal. em Rio Pardo. Portanto, já se começa a fazer justiça Aqui e a tem- considerar que, além Aqui da temos atitude... o deputado Carlos Santos lendo o discurso de saudação. Ainda João Cândido, recebido um poeta saudando o João Cândido em verso, meu embarque com o rapaz para Porto Alegre. Quando você esteve em Porto Alegre? Estive em Porto Alegre em 58, nos fins. 58 também em comissões que me acompanharam. Aqui é o prefeito da cidade de Rio Pardo, o presidente da Câmara Municipal de Rio Pardo, o juiz, um jornalista, o presidente da Câmara aqui recebendo gesso, a comissão recebendo gesso no Que museu. você doou ao E museu. todas essas fotografias que estão sendo mostradas agora por João Cândido foram tiradas em 1958, a sua última viagem, 59 em Rio Pardo, a sua última viagem ao seu Rio Grande. ao Rio Grande. Setembro. Tinha muita vontade agora de fazer uma visita ao Rio Grande do Sul, agora não unicamente para ver se dava um jeitinho nessa pensão, que eu não sei se ainda alcançarei o ano que vem, mas tem a mulher que precisa de comer. A sua mulher ainda é viva? É vive, Com quantos anos? e a moça, 66 anos. A mãe de todos os seus filhos. Não, esta é a quarta. Ah, bom. Esta é a quarta e já está com... Esta é a quarta e está com 66 anos e este é o caçula da família, está com 30.